Estamos de volta com esta edição do Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira. Estamos entrevistando o Dr. Fábio Camargo Souza, presidente da OAB aqui em Poços de Caldas. Estamos falando a respeito da rebelião acontecida na sexta-feira passada no presídio aqui de Poços de Caldas. Agora a Carol tem as manchetes dos jornais impressos desta terça-feira. Terça-feira, 24 de janeiro, no Jornal da Mantiqueira, a vereadora questiona a aquisição de televisores pela Prefeitura. No próximo dia 6 de fevereiro, a Câmara retoma as suas atividades e realiza a primeira sessão ordinária de 2012. Uma das questões que devem ser levantadas pelo plenário, através da vereadora Maria Cecília Opípara, é a compra de equipamentos eletrônicos para os programas de saúde da família. Também traz aqui a prova que aconteceu no final de semana de ciclismo. No Jornal da Cidade, é sobre o Bortolã, a Sociedade dos Amigos do Bar do Bortolã e vereadores serão recebidos na empresa, na Danone. E sobre o trânsito também, acidente com colisão frontal na rodovia do Contorno. Essa é a manchete do Jornal de Poços. Tem até uma foto mostrando aí o acidente que deixou 9 pessoas feridas. Está aqui. Um acidente grave que aconteceu na rodovia do Contorno. São os principais de hoje, daqui a pouquinho a gente tem os portais online. Ok, então acabou a polêmica da subvenção para a realização do carnaval, para a realização dos desfiles das escolas de samba desse ano, através da ESB, Associação das Escolas de Samba. Ficou tudo resolvido e eles vão receber o dinheiro normalmente para poder realizar o carnaval para a cidade de Poços de Caldas. Nós temos a reportagem que fala desse assunto. Depois de toda a polêmica envolvendo irregularidades na prestação de contas das 9 escolas de samba e 3 blocos caricatos que receberam cerca de R$280 mil no ano passado para a realização dos desfiles, o prefeito e o presidente da ESB se reuniram e encontraram uma solução para o problema. Como todas as escolas têm, inclusive, CNPJ, então isso tornou possível uma nota fiscal em nome de cada escola e o impasse que vinha ocorrendo, até colocando em risco, a gente, quem sabe até com a anulação do desfile desse ano aqui, foi resolvido e com isso o desfile vai ocorrer normalmente no domingo e na terça-feira. O presidente da ESB, também da escola de samba Vivaldinos da Vivaldi, assumiu que a escola dele foi a responsável pela falta de algumas notas fiscais na prestação de contas de 2011. Pessoas que trabalham na escola, trabalham um dia, 2 dias, então nós não temos como pegar nota fiscal. Esse pessoal não tem nota fiscal. Então a gente paga eles através de recibo. Qual recibo não é aceito pela controladoria, porque exige um carimbo da parte do contador. E contador nenhum vai assinar um recibo que não tem valor jurídico. Para resolver o problema, um contador foi contratado e ajudou a ESB na regularização. Agora a ESB tem que prestar contas no plano de trabalho de 2012 das escolas para receber a subvenção de R$280 mil. Só que isso até agora não foi feito. Então logo a gente tem em mãos esse plano de distribuição desse recurso, então a gente poderá elaborar o chamado convênio, ou seja, as portas de se começar o carnaval, nós estamos ainda aguardando esse plano para poder liberar o recurso para que o carnaval, o desfile realmente exista. O reinado de Momo está garantido na cidade. Voltando então aqui ao assunto anterior com o Dr. Fábio Camargo, antes eu quero registrar a presença e a participação do Marcos Tadeu Sala Sansão, que também acompanha esta edição do Jornal do Sul de Minas e participou aqui pelo Facebook com a gente. Você pode fazer o mesmo. Ligar e fazer as suas perguntas através do telefone 37216955, participar pelo Messenger através do endereço Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, ou ainda pelo meu Facebook. Eu quero perguntar, inclusive, para o Dr. Fábio Camargo em relação às detentas, às mulheres presidiárias, se houve algum envolvimento nesse caso e a ação tomada posteriormente em relação à manutenção delas aqui na cidade. No dia aliás, na madrugada, né, da rebelião, o que eu pude presenciar foi mais gritaria por parte das detentes, que a cela, justamente da onde elas estavam recolhidas, fica ao lado do regime semiaberto. Elas participaram ativamente da rebelião, não? Olha, que eu tenha, pelo que eu vi, né, não vi participação, a não ser essa questão mesmo dos gritos, tudo, tanto que não houve, eu saí do presídio, era 3 horas da manhã,
não houve nem a abertura da cela para que elas saíssem nada. Elas ficaram lá. Permaneceram dentro da cela. O senhor esteve dentro do presídio nesse momento? Dentro do presídio. Não na galeria do regime fechado, mas onde estavam quase todos os agentes e a polícia militar, que é no pátio principal de frente para a cela do regime semiaberto. São as duas novas celas que foram construídas, inauguradas recentemente. Então eu pude presenciar. Quero aqui também ressaltar o apoio que foi dado pela Polícia Militar, pelos bombeiros, sempre buscando diálogo, não pensando em nenhum momento no enfrentamento, no confronto, mas buscando a pacificação através do diálogo. Assim como os agentes aqui da SUAP de Poços de Caldas e o diretor, o Marcelo, também, sempre buscando diálogo. Os agentes que vieram, que chegaram, né, das unidades vizinhas, já com aquele intuito de invadir, de tomar à força o presídio, né, ou de retomar o presídio à força, foram impedidos por eles, né, por essas autoridades que eu mencionei, porque achavam que o diálogo seria a melhor solução, e foi. Durante o seu trabalho naquele momento, houve também um diálogo com os presos, por exemplo? O senhor falando com eles, olha, calma, o senhor teve algum contato direto, assim, nesse sentido? Nós até, tanto eu como o Dr. Juliano Zapia, que é o presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários, nos colocamos à disposição, né, se houvesse a necessidade dessa negociação, de conversar com o líder. Mas a primeira coisa que falaram, olha, não há líder, porque tem gente no semiaberto, tem gente no fechado, então não tem um líder. Né? Mas se for preciso... Foi geral e genérica, né? E eu posso também te dizer que a adesão não foi em massa, porque 7 celas ou 6 celas ficaram íntegras, o que demonstra também, e pelo que nós presenciamos, que nem todos os presos participaram dessa rebelião. Tá bom. Hélio? Não, exatamente nesse sentido que o senhor falou agora com relação aos agentes da SUAP que vieram de outras cidades que têm unidades prisionais, alguns comentários surgiram na cidade da truculência desses agentes e também da forma espalhafatosa que eles chegaram à cidade, com as sirenes ligadas, as suas viaturas com sirene ligada, passando por sinal fechado, estando vazio, não tinha preso nenhum ainda, eles viriam buscar os presos, né? Então, eu não sei o que a OAB tem conhecimento a esse respeito, se realmente houve alguma agressão, ou teve algum comportamento mais truculento, embora nós saibamos que o pessoal da SUAP aqui de Poços de Caldas teve um comportamento realmente louvável durante toda a rebelião. Sim, o que eu presenciei foi quando esses agentes, né, de outras unidades chegaram. Realmente eles estavam com os ânimos exaltados, e os presos que já haviam se rendido, que estavam sentados no pátio, algemados, eles agiram com um pouco de truculência, e foi necessária a intervenção da OAB, né? Até me exaltei um pouco ali no momento, mas não foi no sentido de palpitar na ação de um modo geral, seja da Polícia Militar, seja da SUAP, mas sim no sentido de a presença da OAB, eu acho que foi importante para que não houvesse nenhum problema, né, a integridade dos presos, bem como dar uma lisura à ação da SUAP. Então, houve um princípio, tá, de truculência por parte dos agentes da região, que não foi corroborado pelos agentes de Poços de Caldas, da SUAP, nem pela Polícia Militar, e a OAB realmente teve que intervir. O senhor não acha que é muito estranho, a mesma instituição, teoricamente teriam sido treinados da mesma forma, né? Terem comportamentos tão díspares, né? Tão distintos? A gente sabe que... Mas será que na região deles eles fariam a mesma coisa? Então, o que a gente pensa é isso, né? Quer dizer, como é que a OAB enxerga essa diferença de atuação numa estrutura, num órgão que é encarregado exatamente desse contato com os presos, né, que deveria partir sempre para o diálogo, tentar apaziguar e não tocar lenha na fogueira, né, porque isso gera uma instabilidade emocional nos familiares que estão fora, nas pessoas da cidade. Quer dizer, entra de repente 6, 7, 10 viaturas aí com o alarme estourando, entendeu? Passando por sinal fechado sem aquela necessidade, porque de uma certa forma a rebelião já estava controlada quando eles chegaram, né?
Eu acredito que o treinamento é o mesmo, mas quando você está na casa dos outros, no caso de um presídio, eu acho que fica mais fácil, porque se der algum problema com algum preso ferido ou até morto, bom, a responsabilidade é da direção do presídio, não é minha, outro, né? Eu estou ali só para... eu fui chamado para ajudar e depois a responsabilidade toda fica para a direção, né? Carol. E, doutor Fábio, por que a SUAP demorou tanto para trazer notícias? A gente viu ali durante a reportagem aqueles familiares aflitos, não via nenhuma notícia, você que estava lá dentro do presídio, porque ninguém foi capaz de sair, só pelo menos para acalmar as pessoas. Eu sei que depois isso aconteceu, mas naquele momento que estava o desespero das famílias, especialmente ali, ninguém saiu para trazer alguma notícia. E nós também, né, Carol? Porque a gente estava trabalhando na transmissão, para levar a informação ao telespectador. Fomos os primeiros a entrar no ar ao vivo, direto lá do acontecimento, na manhã, logo que começou no início da manhã, a gente, que o dia clareou, né, podemos dizer assim, a gente já começou a trabalhar no sentido de levar as informações. E essa, na minha opinião, foi a única falha dessa operação, porque na realidade é o que o senhor estava falando, os agentes e o próprio diretor do presídio, Marcelo, buscando trabalhar no sentido humanitário, né, de resolver a situação do presídio sem prejudicar ninguém e também não se prejudicando. Então, a única falha que conseguimos observar foi essa falta de comunicação, essa morosidade na informação, no sentido de tranquilizar as pessoas, a comunidade, os parentes dos presos e a imprensa, que tem o direito de saber. Eu vejo, talvez a falha tenha ocorrido no sentido de não designar uma pessoa para ser um porta-voz, mas pelo que eu vivenciei naquela madrugada, a situação era muito caótica. O negócio estava quente. Muito realmente difícil, né? Muito tenso. Então eu imagino que até eles fazerem todo o levantamento do que tinha ocorrido no presídio, né? Porque a primeira notícia que nós tivemos quando chegamos foi, bom, tem um morto. Então eu acho que foi importante fazer esse levantamento, por Você mais também teve essa notícia, né? Sim. Então Sim. todos nós tivemos a mesma, né? Sim. Porque, segundo consta, a pessoa saiu mal, intoxicada e desacordada de lá por conta da fumaça do colchão, né? Isso é verdade. E teve alguns presos também que ficaram machucados porque os outros detentos jogavam pedras, jogavam barra de ferro e às vezes acabava pegando também nos que já tinham se rendido e que estavam sentados no pátio. Bem como teve tiro de bala de borracha. Então, como eu disse, a situação, o clima era muito tenso. Então eu acho que foi preciso, não estou aqui justificando a ausência de informação, mas eu acho que foi preciso fazer todo um levantamento, não só dos estragos, como também se tinha ferido, se tinha vítima nessa rebelião, se resultou vítima. Porque se a imprensa ou os familiares fazem uma pergunta e, de repente, a direção do presídio não responde porque não fez esse levantamento, poderiam achar que estavam escondendo alguma coisa. Então, penso eu que primeiro foi feito todo um levantamento de tudo para poder dar todos os esclarecimentos à imprensa e à população. Isso não mostra um certo despreparo da SUAP, porque ela já deveria ter uma experiência para conter uma rebelião como essa que aconteceu? Não ter alguém para informar a rebelião que aconteceu, a demora que se levou para ela ser contida. A SUAP, no caso, não deveria já ter uma experiência para rebelião como essa? Talvez a demora para ela ser contida foi justamente pelo que eu falei, porque eles estavam buscando o diálogo. Se eles já tivessem invadido na força, já teria em meia hora ou menos resolvido esse problema, né? Agora, eu não tenho conhecimento em outras rebeliões, enquanto não solucionado o problema, não davam, né, em outras rebeliões, não davam informações à imprensa e aos familiares. Primeiro resolviam o problema para depois passar todas as informações. Houve um pouco de demora? Até houve, mas eu acho que devido a esse levantamento minucioso que fizeram. Ok, doutor, nós vamos a um breve intervalo novamente, mas antes eu quero ver a imagem de Poços de Caldas e mostrar para você também. Nós temos a imagem da Serra de São Domingos, a nossa câmera exclusiva localizada naquela localidade. Agora 19 graus em Poços de Caldas, esta edição do Jornal do Sul de Minas será reapresentada no período noturno após o Telefatos. Nós voltamos já já.